Pronto. Olá, olá a todos vocês que vão nos assistir, estão esperando e aguardando, porque esta casa está abrindo sempre as nossas portas para que a gente possa todos sermos acolhidos, sermos atendidos, fazermos todos as nossas solicitações. Então, eu espero que vocês tenham o maior proveito desse momento, desse instante, e que a espiritualidade amiga, a espiritualidade do Rita de Cássia, essa casa que nos abriga, essa casa que tem uma vibração maravilhosa e que nos cabe, nesse dia, trazer o resultado do que faríamos se estivéssemos com a casa cheia. Então, espero contar com todos vocês, mas principalmente, Mestre Jesus, contamos com o teu apoio, com a vibração para o companheiro que vai trazer o resultado do seu estudo. E que a gente possa, da melhor maneira possível, dentro das situações, cumprir com o desejo e a vontade do plano espiritual. Fique conosco, meu Jesus. Graças a Deus. Não te apresentei, né? Diga lá. Sem problemas. Deixa que eu me Apresenta aí que eu apresento. esqueci de apresentar. Olá, amigos. Sou Valdemar Magnavita. Estou aqui rogando que as bênçãos de Deus continuem se derramando sobre nós, principalmente nessa época de pesar, nessa época de ameaça, mas também numa época de desafios. E nós vamos enfrentar e estamos enfrentando esse desafio, nunca nos esquecendo da mão amiga de nosso Mestre Jesus e de todos os trabalhadores de sua seara. Estamos aqui hoje para ver o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, Pedi e obtereis. Esta frase sempre é remetida a um pensamento sobre a prece. Pedir e obtereis está ligada muito intimamente à prece, embora pedir e obter não seja necessariamente apenas por intermédio da prece. Mas o capítulo 27, em seus primeiros itens, vai tratar exatamente da qualidade da prece. Isso está contido no capítulo 7 de Mateus, em que ele traz mensagem de Jesus sobre o nosso comportamento com relação ao nosso relacionamento com Deus. Esse relacionamento por meio da prece não é novidade, não foi invenção cristã, não foi invenção de Jesus, pois que ele cresceu participando desde o seu bar mitzvah, nas sinagogas, das preces, das orações e também tendo realizado-as. Mas a prece vem ao longo da história de todas as civilizações. Todas têm em seu contexto cultural e social a ação da prece dedicada às religiões de sua cultura, e essa prece ela tem vindo, independentemente de cultura e de religião, permeando por todo o planeta, por toda a Terra, por todos os povos, mostrando mais uma vez a sua realidade, a sua presença e a sua eficácia. Relacionamento com Deus, logo de início, Jesus nos coloca a necessidade de estarmos em segredo, em nossa intimidade, para nos conectarmos com Deus. O Deus que está presente em nós o acessamos através do nosso próprio íntimo.
não necessariamente através de contatos com outras pessoas ou de exclamações em público. Embora no passado todas as preces geralmente tinham um cunho religioso e ritualístico dedicado ao público que o assistia. Nós temos um grande exemplo disso, como, por exemplo, o Muro das Lamentações, que era um muro do templo original de Jerusalém e que, pela tradição, os judeus, os hebreus ainda se dirigem a esse muro para recitar as suas preces ao ar livre e em público. Como as preces em geral são sempre lamentações, o muro ficou conhecido como Muro das Lamentações. Mas a prece, como já dissemos, um contato íntimo com Deus, não tem necessariamente de ser de lamentações. Uma prece é uma conversa, é uma comunicação. E todas as vezes que nós nos conectamos com Deus, Deus passa a reviver a nossa força interior, ligando os nossos pontos no cérebro que vão emitir a nossa vibração, que vão alterar a nossa energia. E desta maneira, nós vamos nos qualificar para recebermos aquelas bênçãos específicas relativas a esse nosso contato. É claro que nós devemos ter em nós a capacidade de receber e de fazer acontecer este contato através da prece com Deus. Porque a prece é um momento de sentimento. É um momento em que nós vamos procurar dentro de nós a verdade e expressar essa verdade através do pensamento para com Deus ou através das palavras, porque a palavra tem força. Apenas não há necessidade de ser pública. Por isso, Deus, através do nosso Mestre Jesus, nos recomenda, quando quiserdes falar com Deus, como nos lembrou um conhecido artista de nossa música popular, quando quiser falar com Deus, tem que ficar a sós. Realmente, irmãos, a melhor maneira de expressar aquilo que nós sentimos, de fazer essa comunicação da prece, é intimamente recolhido para que esta prece, esta comunicação, não sofra e não tenha nenhum problema de interrupção ou de desvio. É um momento de grande produção, de vibração, e isso não deve ser parada, interrompida por algum acidente externo. Por isso também as preces em público não são recomendadas por Jesus. Uma coisa que Jesus fez questão de lembrar é que nós, no momento em que nós vamos realizar uma prece para Deus, nós devemos estar com o nosso coração e a nossa alma limpos. Limpos de quê? Limpos de vibrações negativas, limpos de sentimentos que geram essas vibrações, porque elas vão influenciar, alterar e muitas vezes até impedir a correta comunicação com o Senhor. Portanto, se nós temos qualquer problema com um próximo, com uma pessoa, por algum motivo, alguma mágoa, esta mágoa, recomenda Jesus, deve ser, antes de tudo, resolvida.
Há um caso muito conhecido de Chico Xavier relativo a isso. Uma época, Chico Xavier apareceu em sua casa um cachorro todo estropiado, mancando de uma perna, não se sabe se era um defeito ou se tinha sido atropelado, mas o cachorro foi ficando e era um cachorro muito meigo, muito gentil, e o Chico se afeiçoou ao cachorro. E assim ele foi vivendo ali, mas ele demandava muito do Chico. Demandava atenção, se não chorava, ganhia, demandava estar na presença dele, no quarto. E muitas vezes o Chico chegava, já muito tarde da noite, de suas atividades nas casas espíritas, e encontrava a casa toda suja, revirada, o quarto todo sujo, porque muitas vezes esse cachorro não tinha condição, não conseguia chegar até o ponto de fazer suas necessidades. E daí o Chico limpar aquilo tudo, arrumar aquilo tudo, na madrugada dentro, dormindo mais tarde. Eis que um belo dia o Chico chega e o cachorro está lá, jogado ao chão, ainda respirando, mas gemendo baixinho. E o Chico se aproxima, o que foi, o que foi, o que foi, e o cachorro simplesmente olha para ele e desencarna. O Chico ficou inconsolado, chorou muito. Todos nós que já tivemos um animal de estimação, eu mesmo passei por essa situação. É uma situação muito difícil, é como a gente perder realmente um ente querido, porque esse animal se transforma num ente querido. É um ente, tem vida, tem sentimento, e acaba se transformando realmente num ente muito ligado, muito próximo a nós. E assim o Chico ficou triste, abatido e tal. Aí uma irmã veio a ele e disse: Chico, acontece que o cachorro não morreu de morte natural, não. Ah, mas o que houve? O que houve é que a irmã tal, vendo o seu problema e querendo lhe auxiliar, deu veneno para o cachorro. O Chico falou: ai, meu Deus do céu, como pode uma coisa dessa? Que isso? O que aconteceu? Tal, ficou pior do que estava antes. E ele pensou, respirou fundo. Mas eu perdoo essa irmã. Chico não... Imagine uma pessoa como Chico se fosse guardar um rancor, uma raiva de alguém, mesmo que ela tenha lhe feito essa dor. E o Chico continuou seu trabalho, mas Emmanuel se recusava a continuar. E dizia para o Chico: Chico, a espiritualidade manda lhe avisar que você tem que resolver essa mágoa porque está prejudicando o seu trabalho. Ele: mas como? Eu perdoei aquela irmã. Esta pessoa sempre tem fofocas, tinha se afastado da casa dele ao saber, alguém contou para ela que o Chico tinha ficado muito magoado e tal. E ele dizia: mas como? Eu perdoei, eu não tenho nenhuma raiva contra ela, eu quero bem a ela, que Deus a abençoe e tal. Aí Emmanuel dizia: você tem que dar alguma coisa a essa irmã. Ele: como dar? Eu que fui ofendido, eu tenho que receber. Ele: não, Chico, não é assim, está no Evangelho. Cumpra o que está no Evangelho. Aí o Chico pensou sobre aquilo, pensou, e aí procurou saber do que aquela irmã tinha mais necessidade. E aí soube que ela necessitava muito de uma máquina de costura, porque a dela era muito velha, quebrava toda hora. Aí o Chico saiu e foi
atrás de uma máquina de costura, comprou a máquina de costura em 300 prestações, tipo Casas Bahia, e foi com a máquina de costura entregar àquela irmã. Quando chegou à casa dela, e ela o viu, indo à casa dela, o sorriso dela iluminou o rosto, arregalou os olhos, ela correu para Chico e deu-lhe um abraço, tão sentido, tão apertado, que dela emanou uma vibração, uma luz tão grande, que removeu aquela mágoa do coração do Chico. Isso apenas é um exemplo, porque nós, normalmente, quem nos faz algum mal, quem nos causa algum prejuízo, normalmente a gente fica com raiva dessa pessoa. Mas quando a gente sabe e já conhece que nós não podemos guardar raiva de ninguém, que nós devemos modificar essa raiva num sentimento de compaixão e até mesmo de amor, a gente perdoa e apaga do coração aquela raiva, tenta não sentir mais aquilo e acha que acabou por aí. Eu já ouvi muitas pessoas dizendo, não, eu a perdoo, só não quero vê-la ou estar com ela. Ou seja, não perdoou na verdade. Por que não perdoou? Porque resta uma mágoa, a mágoa do feito. É como uma ferida, é como uma pancada fisicamente. Ela machucou o seu perispírito, machucou os seus sentimentos e eles foram diretos para o perispírito. E aquela mancha está lá, aquela mágoa está presente. E muitas vezes as pessoas passam a vida recolhendo mágoas. Até que um dia essas mágoas coligadas se transformam num grave problema, que ao passar para o corpo, se transforma numa doença. Muitas vezes incurável. Muitas de nossas doenças são doenças de imunidade, o que representa que realmente foram geradas pelo desequilíbrio de nosso sentimento. Nós devemos aprender com esse exemplo e aprender com o pedido do Mestre. Se tiverdes qualquer mágoa contra teu irmão, vá lá e se reconcilia com ele. E depois, só depois, volte e faça suas orações e a sua devoção, o seu sacrifício. Em outras palavras, nós temos um dever de estarmos policiando o nosso coração, o nosso sentimento, para que a gente possa, ao nos comunicar com Deus, para quando a gente fizer a nossa prece, a gente ter a certeza do efeito e da completa realização dessa comunhão. Mas não para aí. Existe uma situação muito comum quando nós fazemos a prece, que é pedir muito, falar muito, explicar muito. Pedir muito parece uma coisa mais movida pela ansiedade do que realmente pela necessidade. E hoje em dia, nos parece que este seja o maior mal que vem acometendo as pessoas dentro de nossa cultura, de nossa sociedade. A ansiedade está presente o tempo todo nas nossas relações e nas nossas ações. E ela está presente também na nossa comunicação com Deus. E assim, quando a gente
vai para rezar, se coloca para rezar. A gente quer fazer todos os pedidos possíveis naquele momento para que Deus conceda a todos eles, por nós e para aqueles a quem nós gostamos, aqueles a quem amamos. E assim vamos inundar a Deus com uma torrente de pedidos. E Jesus nos diz que muito antes que a gente possa pensar em pedir, Deus já conhece as nossas necessidades. Isso me faz lembrar uma coisa com relação à salvação. É muito comum dizer que nós vamos alcançar a salvação ou que precisamos ser salvos. Eu apenas me pergunto, salvos por quê? Por acaso Deus nos condenou em algum momento? Se Deus nos condenou, Ele não é o Deus generoso e de amor. Então, se não nos condenou, a gente não precisa ser salvo. O que nós precisamos, na realidade, é clarear o nosso caminho. Aprendermos a transformar todas as nossas forças, as nossas energias, em uma construção de um caminho reto. Jesus, em outras ocasiões, também já nos lembrou que o caminho para Deus é uma estrada estreita. Estreita para quem está no caminho largo da sensação, dos gozos, dos prazeres. E esses caminhos nos parecem largos porque nós nos deleitamos com eles. Mas eles, na verdade, não são. Porque nos mantém presos àquela situação. E dali nós não conseguimos sair. A estrada estreita, na verdade, que nós construímos com a nossa força de vontade, ela, a partir do momento que a trilhamos, ela vai se desdobrando e se transformando numa grande estrada muito bem pavimentada. E é isso que Deus e que Jesus procurou nos alertar. Não peças muito. Deus sabe o que tu necessitas. Peças aquilo que vai em teu íntimo, em teu coração, que normalmente deve ser uma ajuda para a sua própria ação de trabalho no seu pensamento, no seu sentimento e na sua compreensão de Deus. Pedir coisas materiais, muito menos ainda. Pedir que alguém consiga ganhar isso ou consiga ganhar aquilo, pode parecer bastante altruísta, mas Deus não é um balcão de negócios. Assim como Jesus deixou bem claro quando, no Evangelho de João, ele narra a atitude de Jesus quando chega ao Templo de Jerusalém e fica chocado. E sai derrubando as mesas, os quiosques de vendas de todos os tipos de produtos, de todos os tipos de ações, expulsa de lá todos eles, dizendo: a casa de meu pai não é uma casa de comércio. Assim também a nossa prece. Quando entramos em comunhão com Deus, estamos na casa de Deus. E a casa de Deus não está ali para que nós façamos barganha com a prece, ou que nós solicitemos coisas, mesmo que seja para outrem. Se nós devemos solicitar alguma coisa a Deus, é que nos perdoe. Perdoe porque somos pecadores. Erramos.
Erramos repetidamente. Nossa grande força está em nos levantarmos novamente a cada erro que cometemos. E isso vai nos fazendo mais forte. Mas isso também deveria nos mostrar que o que necessitamos mesmo é não errar, não pecar. Como Jesus disse ao servo, vá e não peques mais. E ele chega a retratar, numa parábola, que tipo de oração é a mais favorável a Deus, a que ele gosta mais, que é a prece humilde. E ele narra numa parábola que haviam 2 hebreus orando no templo, um deles um fariseu e o outro um publicano. O fariseu fazia questão de enumerar os seus feitos, mostrando a Deus o quanto ele era virtuoso por tudo que ele fazia, como ele cumpria todas as suas obrigações para com a religião, para com o templo, e como ele se portava para ensinar a todos as verdades da Torá. E enquanto isso, lá no canto, o publicano batia no peito e dizia: meu Deus, me perdoe, porque sou um pecador. Acontece que um publicano, dentro da sociedade hebreia da época, era uma das pessoas mais malquistas que existiam. Só o leproso ganhava deles. Porque eles eram os responsáveis por recolherem, em primeiro lugar, o dízimo. E por que o dízimo? Porque quando Moisés distribui pelas 12 tribos suas tarefas, ele vê a necessidade de que alguém tinha que cuidar da parte religiosa. E dá esse encargo para uma das tribos, a tribo de Levi. Mas se a tribo de Levi vai cuidar da religião, como ela vai se sustentar? Porque todas as demais tribos ganharam seus espaços para produzir e para ganhar. Ganhar o seu sustento. E assim, o que acontece com os levitas? Tiveram que ir a Moisés e Moisés determinar que todas as tribos deveriam dar 1/10 de seus ganhos para sustentar a tribo de Levi. E o publicano era esta pessoa encarregada de recolher esse dízimo, mas não apenas isso, ele ainda tinha uma atividade mais malquista ainda. Ele recolhia os impostos para Roma. Esse, então, era insuportável. Tanto que um dos apóstolos de Jesus, Simão, era um ex-zelote. O que era o zelote? O zelote era um grupo de resistência à ocupação romana. E muitos que se aproximaram de Jesus, primeiramente, se aproximaram pensando que Jesus estava ali para libertá-los do jugo romano e não para libertá-los de si mesmos. O próprio Judas Iscariotes fica magoado porque ele pensou assim a respeito de Jesus e Jesus lhe tirou completamente esta visão e ele não soube lidar com isso. Mas enfim, o publicano lá no seu canto, Jesus nos diz, mas em verdade, entre os dois que ali oravam, a oração do publicano foi bem recebida e a do fariseu não. Jesus mesmo nos diz, aquele que ora em público está com a sua recompensa recebida,
Porque ele está alimentando, na verdade, a sua vaidade, porque ele está querendo mostrar aos outros aquilo que faz, aquilo que fez, e também mostrar como é bom fazer oração. Fazer oração não tem receita. Fazer oração tem liberdade de pensamento, correção na sua proposta, na sua postura e sentimento naquilo que está lhe mobilizando esse contato com Deus. Essas 4 solicitações de Cristo sobre o comportamento que devemos ter quando fazemos a oração, não é tão difícil assim de nós seguirmos. Embora na prática a gente não veja isso ser realizado dessa maneira. Porém, nós temos um grande problema em nosso desenvolvimento de lidar com 2 coisas antagônicas: o ter e o ser. Aquilo que nos leva, por exemplo, em oração a pedirmos coisas, está ligado ao ter. Muitas vezes a gente se esquece de que devemos pedir coisas para o ser, como o perdão dos pecados, por exemplo. Jesus mesmo nos conclama que ele tem uma passagem no capítulo 6 de Mateus, que é uma das passagens que eu acho mais bonitas do Evangelho. E ele diz: olhai as aves que voam nos céus. Elas não plantam, não ceifam e nem constroem silos, abrigos para guardar as sementes. No entanto, Deus, em sua misericórdia, não as deixa sem seu alimento. Olhai os lírios do campo. Eles não fiam nem tecem. No entanto, disse Jesus, em verdade, nem Salomão, no auge de sua glória, se vestiu como um desses. Ora, se Deus, que sabe o destino de cada um, de que o lírio vai ser cortado ou ceifado, que os pássaros terão uma dificuldade grande, uma vida cheia de ameaças. Se Deus sabe disso, e, no entanto, não retira a sua dádiva para a subsistência, nem para a existência de cada um de seus seres viventes. Ora, Ele sabe muito bem o que nós somos. E é isso que Ele procura nos mostrar quando Jesus nos diz: cuidai antes do seu coração. Cuidai antes de saber como você está tratando as suas dificuldades, tratando os seus relacionamentos. Até que ponto nós não apenas oramos, mas também vigiamos. Até que ponto estamos atentos à nossa própria conduta pessoal. É muito fácil a gente recriminar o alheio. E a gente fica bastante magoado quando nos recrimina. Mas é muito difícil a gente reparar, notar e ter realmente uma proposta concreta e utilizar da nossa força de vontade para nós mesmos, para que possamos corrigir aquele comportamento que vem de um pensamento influenciado por um sentimento ainda imperfeito. Além disso,
gostaria de mencionar também o exemplo das primeiras comunidades cristãs. Todas elas se organizavam sem ter a preocupação com o ter, mas com a preocupação pelo ser. Todos os bens eram bens coletivos, eram de todos. Aliás, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 26, ele afirma: a terra é do Senhor. Ou seja, tudo que nela dá pertence a Deus. Mas nós, o ser humano, tivemos uma outra leitura a respeito disso. E achamos que Deus nos estava dando por dádiva aquela terra toda que estava à sua frente. E assim passamos a não apenas utilizá-la de forma indevida, mas também utilizá-la exclusivamente em nosso proveito, egoisticamente. A terra se torna um bem, quando todos os bens deveriam ser de todos. Isso está também no Salmo 24, no Salmo 115. E em Mateus 6, ele nos exorta: buscai antes de tudo o reino de Deus, e todas as demais coisas lhes serão fornecidas. Portanto, a nossa relação com os bens é uma relação ainda imperfeita no sentido da posse e do egoísmo com relação a isso, e em tudo que nos cerca. Nós, enquanto espíritas e enquanto cristãos, e assim vendo também participação de outras religiões, sempre fazemos ações de caridade para fornecer àquele que não tem os bens que nós temos, tem a capacidade de usufruí-los também. Mas de que bens estamos falando? Do bem que nós não necessitamos mais? Do bem que nos é desnecessário? Ou do bem que realmente que nós temos e que vamos compartilhar porque nós o usufruímos? Essa grande diferença ainda falta vencer os corações da humanidade. Enquanto pensarmos egoisticamente em que aquilo que temos foi destinado por Deus apenas para nós, nós vamos ter problemas de sobrevivência. Nós vamos ter muitas pessoas e populações inteiras afetadas pela necessidade material. Hoje nós temos um continente inteiro afetado assim. Nós temos uma grande desigualdade, um grande desequilíbrio na distribuição das riquezas que nós produzimos. Nós utilizamos a ciência, nós criamos a maneira de multiplicar os pães, mas a gente não quer dividir esses pães. Queremos ficar com todos eles. Isso cria uma sombra em nosso coração. No entanto, todas as vezes que nós, altruisticamente, buscamos conseguir, pelo nosso próprio esforço, buscando conseguir o auxílio ao nosso próximo, essa é a verdadeira caridade. Quando nós não a fazemos de maneira pura e simplesmente burocrática, autônoma, mas de forma cardíaca, mas de coração, trazida de dentro de nós e
conseguida pelo nosso próprio esforço pessoal específico. Irmãos, gostaria que, a partir de agora, todos nós, refletindo sobre nossa postura com relação à nossa vibração e ao nosso momento de oração, traga benefícios mais duradouros à nossa existência e ao nosso ser. Muito obrigado a todos e até a próxima. Obrigada, Magna Vita. Chegamos então ao final, na hora da nossa prece, da hora da nossa oração. E vamos então elevando o nosso sentimento a Deus, ao Pai, agradecendo estarmos encarnados nesse momento, nesse planeta fantástico, com a alegria de já estar a meio passo de ser evangelizado por completo, abraçando uma doutrina que nos explica, que nos aquece, frequentando e trabalhando em uma casa que nos recebe com carinho, atenção, respeito. Nós despedimos de Ti, Senhor Jesus, dos espíritos que estiveram aqui conosco hoje, dos responsáveis por essa casa, dos espíritos responsáveis pela essa reunião. Agradecemos por estarem aqui, fazendo-nos companhia, junto conosco, para que a gente possa agradecer. Obrigada. Nos despedimos de todos, mas vamos pedindo a permissão de Ti, Jesus, Mestre, mas a permissão de Deus, nosso Pai, junto com a sua bênção e a proteção para todo o planeta, porque Ele é belo, Ele é nosso, e assim vamos caminhando ainda aqui. Graças a Deus.